Nos anos 90, o cinema começava a ampliar suas narrativas ao trazer filmes feitos por e para a comunidade negra e LGBT. Porém, Cheryl Dunye, uma estudante de artes, percebeu que nenhuma delas conversava diretamente com ela, uma mulher lésbica e negra. A partir dessa percepção, Cheryl buscou referências em obras de historiadores como Donald Bogle e Vito Russo, que escreveram, respectivamente, obras sobre a representação do negro e do LGBT no cinema, além de olhar para sua própria vivência. Com base nisso, em 1996, nasceu o filme Watermelon Woman, que vou falar no vídeo de hoje. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e em Watermelon Woman a gente vai acompanhar Cheryl, uma jovem negra e lésbica, que trabalha em uma locadora junto da sua amiga Tamara, e as duas estão desenvolvendo um documentário sobre a Watermelon Woman, ou em tradução livre, a mulher melancia, mas não é essa que vocês estão pensando. E o que chamou a atenção de Cheryl nessa mulher é o fato de ela estar presente em muitos filmes dos anos 30, mas cuja história é um pouco obscura, visto que nem o nome real da Watermelon Woman aparece nessas produções. Enquanto Cheryl produz o documentário por meio de pesquisas que não trazem muitas respostas e trabalha na locadora, ela percebe a vida amorosa dela dando uma pequena movimentada quando conhece Diana, uma mulher branca. A linguagem do filme mistura um pouco de narrativa, um pouco de documentário, um pouco de drama, um pouco de comédia. E essa mistura de narrativa com documentário me causou um pouco de estranheza, porque eu nunca tinha visto esses dois tipos de gêneros de filmes juntos numa mesma produção. E achei bem interessante porque dá a sensação de que a gente está participando junto com a Cheryl na construção desse documentário. E esse documentário da Cheryl, ele é montado a partir de várias peças que ela vai juntando ali durante a sua busca. Uma delas são filmes que ela pede na locadora em que ela trabalha, filmes aos quais ela não teria acesso se não fosse por esse trabalho, então ela aproveita ali quando o chefe dela não tá por perto e pede esses filmes para que ela possa assistir e conhecer um pouco mais da Watermelon Woman. E aos poucos a Cheryl vai percebendo que a Watermelon Woman e ela tem mais a ver do que ela poderia imaginar, principalmente quando ela se dá conta de que a Watermelon Woman e uma diretora chamada Martha Page poderiam ter tido um caso, e quanto mais ela pesquisa, menos resposta ela encontra, porque tudo que cerca a Watermelon Woman é um pouco nublado, tem um pouco de descaso dos terceiros, as pessoas com quem ela conversa para obter essas informações. E esse descaso aparece muito claro quando a Cheryl vai num acervo lésbico e na Califórnia, se não me engano, o filme se passa na Filadélfia, ou é o contrário, eu me perdi nessa informação, me desculpem. Mas ela vai para uma outra cidade atrás de informações, encontra esse acervo lésbico e aí tem vários estantes, vários livros, várias coisas, tudo organizadas nessas estantes. E quando a Cheryl pergunta por informações sobre a Watermelon Woman, que a gente descobre que se chama Fair Richards, a gente percebe que quem é responsável por essa organização guardou tudo dentro de uma caixa, de qualquer jeito tá tudo uma bagunça, e a forma, inclusive até a forma como a pessoa coloca a caixa sobre a mesa é um pouco desleixada, como se dissesse pra gente: a história de uma mulher negra não importa pra gente. E o descaso e o desconhecimento, eles não estão somente nesse momento, nesse acervo. A Cheryl vai pra rua perguntar para algumas pessoas se elas já ouviram falar dessa mulher. Algumas pessoas ouviram falar, outras supõem algumas coisas, mas ninguém dá uma resposta concreta. Então a Cheryl vai conversar com uma crítica de cinema, que é uma mulher branca, e é um momento que me causou uma certa raiva, porque não é um fato que acontece só na ficção e nem no contexto de 1996, que é quando o filme foi lançado. É uma coisa que está presente hoje ainda e que eu, sinceramente, não tenho perspectiva de que eu esteja viva para ver uma certa mudança, mas tudo bem. As mudanças estão acontecendo, de fato, tudo a passos de formiga? Sim, mas elas estão aí. Enfim, acontece que a Cheryl vai conversar com essa historiadora, uma mulher branca, e ela começa a falar sobre a figura das mulheres negras nos filmes e fala que não entende o porquê dos questionamentos das pessoas negras, sendo que essas mulheres dos filmes são mulheres que representam a abundância, fertilidade. Essas mulheres são as mommies, que são criadas negras, e essa crítica ainda fala que não entende como essas mommies são desumanizadas e são inferiorizadas, sendo que as avós dela, que eram italianas, viviam dentro dessas cozinhas também. Então ela tá de uma maneira muito ridícula comparando o processo escravatório com a imigração italiana, que é uma coisa que a gente vê muito ainda hoje em dia, né? E aí, conforme você vai escutando essa
mulher falar, você fica, puta que pariu, cala sua boca, por favor, para de falar besteira, vai estudar um pouco. É uma sucessão de absurdos o que ela vai falando. E além de se irritar um pouco com essa crítica de cinema, a gente tem a Diana, que vai deixar as pessoas um pouco nervosas. Ali a Diana é o interesse amoroso da Cheryl. A Diana é uma mulher branca que tem orgulho de dizer que namorou outras pessoas negras, homens negros, e que a tia dela namorou um ex-integrante do Pantera Negra. Isso faz da Diana uma pessoa antirracista? Necessariamente não. Isso é uma coisa que gera atrito entre a Tamara e a Cheryl. Elas são melhores amigas e são muito unidas, mas a partir do momento que a Cheryl começa a namorar a Diana, as duas começam a se estranhar muito, porque parece que a Cheryl não entende muito bem o que a Tamara quer dizer pra ela, quando a Tamara a questiona do porquê dela só se relacionar com mulheres brancas e tentar fazê-la enxergar que esse relacionamento com a Diana tem alguma coisa ali que não tá encaixando muito bem. E quando a Tamara tenta puxar esse assunto de uma maneira mais profunda, a Cheryl não dá tanto ouvido pra amiga. E o racismo, o relacionamento interracial e alguns outros assuntos não são aprofundados no filme, até porque tem mais ou menos 1h20 de filme. Não daria pra abordar de uma maneira complexa todas essas questões, e dessa maneira elas não são tratadas com descuido, é apenas com um pouco mais de leveza do que seria o habitual. Mas ainda assim esses assuntos são postos de uma maneira que vai fazer você ficar refletindo ali durante o filme e até depois dele. A amizade entre a Cheryl e a Tamara me chamou muito a atenção também, me deixou num lugar de encontro, porque elas, assim como eu, são lésbicas e negras, e só a gente entende 100% como é ser lésbica e negra. E o fato das duas serem muito amigas, apesar do atrito que eu falei anteriormente, a amizade entre as duas é muito forte e as duas se entendem muito. E eu tenho amigas que são lésbicas e brancas e amigas heterossexuais que são negras, e não que eu não possa ser 100% eu com elas, mas falar de racismo com as minhas amigas lésbicas brancas e falar de ser lésbica com as minhas amigas pretas e heterossexuais são experiências muito diferentes, porque elas podem me ouvir e se indignar e ficarem revoltadas com os assuntos que eu trago para elas, com alguma opressão que eu sofri, mas entender essas duas partes unidas num só ser, elas não vão entender. E aí quando eu penso nisso, eu lembro de um pensamento da Audre Lorde, que é uma escritora, ativista, filósofa negra lésbica estadunidense, que fala que dentro do movimento negro ela é lésbica e dentro do movimento lésbico ela é negra. E parece que a gente não pertence a lugar nenhum, porque essas opressões acabam esbarrando na gente dentro desses espaços, como a Audre Lorde falou. E em que espaço, em que momento, em que situação essas duas coisas se unem e coexistem como elas são? E aí, partindo de uma experiência muito particular, eu me encontro dentro das minhas amizades com as minhas amigas lésbicas e negras. E ter essas amizades faz uma diferença gigantesca na minha vida. Com elas eu sinto essa completude, sabe? Eu me sinto 100% acolhida, 100% entendida, que é uma parada assim muito importante. Um dia desses, eu e uma dessas amigas estávamos conversando por chamada de vídeo e fomos falando sobre vários assuntos. Entramos na questão do movimento LGBT e sobre relacionamentos, e falamos sobre o racismo dentro do meio lésbico, e aí a gente ficou, menina, eu te entendo tanto, mano, é exatamente isso que você tá falando, eu já passei por isso também. Então ser compreendida dessa maneira é uma parada muito reconfortante. É óbvio que as minhas amizades não se pautam apenas nessa questão de sexualidade e raça, mas ter isso também é extremamente importante. É quase como se fosse uma questão de sobrevivência, sabe? A minha saúde mental é muito mais em paz por conta dessa troca que eu tenho com essas amigas, e ver essa amizade entre a Cheryl e a Tamara é me reconhecer 100% nela. E o Watermelon Woman é um filme grandioso, ele é espetacular mesmo, ele é muito bom, todo mundo tem que assistir, tem não, né? Mas deveria, se você puder colocar na sua lista, coloque, porque além dele trazer
trazer todos esses assuntos que eu falei. Ele é um filme muito lésbico, e eu falo isso por quê? Porque eu nunca ouvi tanto a palavra lésbica como eu ouvi nesse filme. A gente não tem a questão da sexualidade como sendo um problema, não tem o plot da descoberta e do sofrimento que isso traz, nem nada. A sexualidade, ela é vivida assim tranquilamente. A Tamara, a Stacy, a Cheryl, elas são muito confortáveis em serem lésbicas e falam isso bem de boa também. Tem até um momento engraçado que a Cheryl e a Tamara estão conversando, estão tendo uma espécie de DR, e aí a Tamara fala que a Diana dá nos nervos lésbicos dela. Então, em todos os momentos que a palavra lésbica pudesse ser encaixada, as personagens vão estar encaixando. E por último, mas não menos importante, a Cheryl é uma mulher muito estilosa, dá vontade de pegar todas as roupas dela, tirar da tela e colocar no meu guarda-roupa. Quando eu crescer, eu quero ter o mesmo estilo que ela. Se você já assistiu ao filme Watermelon Woman, se gostou, se não gostou, se identificou com ele como eu, se identificou mais ou menos, comente aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo. Um beijo, tchau!